E nós estamos de volta com Bastidores do Poder e a gente recebe agora a coordenadora da Vigilância de Agravos e Doenças da Secretaria de Saúde de Campinas, Valéria Correia de Almeida, que vai falar conosco sobre a questão aí da vacinação contra a gripe. Gente, é o seguinte, o pessoal não está comparecendo. Valéria, muito bom dia. Bom dia a todo mundo, agradeço a todos os espectadores que eu queria falar hoje com vocês um pouco, para a gente falar da vacina da campanha de influenza, porque a gente está com um número muito pequeno, né, está com absenteísmo grande, as pessoas não estão indo vacinar, então a gente queria trocar uma ideia com todo mundo para poder explicar da importância da vacinação da influenza, né, que a influenza, na verdade, é o que a gente chama de gripe, que é a gripe comum, né, ela é causada pelos vírus influenzas, né, e a gente tem todo ano a vacinação para algumas faixas etárias e alguns grupos específicos com o objetivo de diminuir casos de influenza e a gravidade desses casos. Valéria, como que está a cobertura? Vamos começar pelos números primeiros, Zezé, e aí a gente vai, vamos para a questão conceitual. Tá. Você está com os números, Rose? Porque eu estou procurando aqui para passar, eu só estou tentando achar. Eu tenho da semana passada só. Tá, só um minutinho que eu já pego para você, mas enquanto eu vou pegando, eu vou falando, né? Então deixa eu te perguntar, pode falar. Não, pode falar. A gente está na fase dessa semana que a gente começou, né, a campanha de influenza com o público-alvo, que são puérperas, gestantes, né, e lactantes, crianças até menores de 6 anos e os profissionais de saúde, né. Normalmente, nas campanhas de vacinação que a gente tem, esse público é um público que vai para o final, não é o público que começa a campanha de vacinação. A gente começa a campanha de vacinação para influenza com os idosos. Mas esse ano, por causa da campanha de Covid, a gente foi uma determinação do Ministério começar primeiro com esse outro público-alvo para não haver concorrência entre as vacinações, né? Porque a gente tem que manter um afastamento das vacinas, né? A gente tem que afastar a vacina de Covid e a vacina de influenza, elas têm que ter um intervalo de aplicação entre as doses. São 14 dias. Né? De no mínimo 14 dias, né? Então, para tentar não sobrepor uma vacina contra a outra, a gente começou primeiro pelas de gestantes e as de criança, né? E as vacinas de gestante e criança, elas têm uma cobertura que geralmente a gente já vê nos outros anos que elas ficam bem abaixo do que a gente espera, né? Então, assim, a cobertura nossa tem sido, todos os anos, a série histórica está abaixo do que a gente espera. Mas esse ano, eu estou com os dados aqui, a gente está com uma cobertura vacinal em gestantes de apenas 36%. Né, da nossa população. Em crianças, 39%, puérperas, 48%, e trabalhadores de saúde, parece que eles esqueceram de vacinar, ou alguns ainda estão sendo vacinados, ainda estão no intervalo da vacinação para Covid, a gente está com uma cobertura de apenas 31,5%, muito baixo, né? Então, assim, causou-nos até espanto, porque ainda que fosse uma vacina que a gente sabe que tem uma cobertura baixa, um pouco mais baixa, a vacina de gripe, quando a gente faz a campanha de todos os anos, a população que atinge menor cobertura sempre é puérpera, gestante e criança, mas não tão baixo como a gente está vendo hoje. Vocês conseguem identificar o motivo, Valéria? Então, é difícil a gente entender qual seria o motivo, né? A gente está vacinando em todas as unidades de saúde, esse público, a gente tentou fazer uma ação até centralizada para trabalhadores de saúde, numa parceria no município com a Unimed, com o espaço que a Unimed cedeu para a gente, para vacinar todos os profissionais de saúde, e a gente está vendo uma baixa adesão, né, da procura de profissionais de saúde para essa campanha, e eu acho que também, não sei se a população está num esgotamento do assunto da vacinação, se
estão confundindo, talvez a informação não esteja chegando tão clara para as pessoas, né, que na verdade, porque as pessoas às vezes confundem uma vacina com a outra, né, então fala assim para a gestante, não, a gestante está vacinando, eu não está vacinando, aí a gestante confunde uma vacina com a outra, né, então a mesma coisa para as crianças, mas criança não vacina de Covid, né, a vacina não foi aprovada em criança, mas tem a vacina de gripe, então a gente acredita que está tendo um entendimento baixo, né, das pessoas em relação da importância da vacinação da doença, né, porque foi todo mundo tão assoberbado com a notícia de Covid, tanta coisa que eu acho que fazer essa comunicação está sendo um grande desafio, né, na verdade. Então acho que às vezes o papel, né, até da imprensa nisso, acho que ajudaria muito. São doenças diferentes, né, que se comportam de forma igual, doenças diferentes que se comportam de forma igual. Então eu acho que está faltando um pouco a população conseguir assimilar esse conhecimento que já é tão difícil, né, para a área médica, imagina para quem não entende o assunto. Bom, Valéria, quando a gente tem a situação de uma cobertura tão baixa como está acontecendo, qual é o impacto para isso na rede pública de saúde? Especialmente nesse momento em que a gente tem aí Covid também. O que acontece? O que acontece é o seguinte, porque assim, se a pessoa é vacinada contra a influenza, ela não vai ter quadro de gripe, popularmente chamado de gripe, né? E o quadro de gripe também é o quadro de Covid, né? Então, qualquer pessoa que apresente os sintomas que a gente chama de sintomas de gripe, né, são pessoas que podem ser Covid ou podem ser gripe. E todas essas pessoas vão ter que ser submetidas a uma testagem contra a Covid e a um isolamento, até ter o resultado do exame, né? Então, se a pessoa já está imunizada, já está vacinada, ela não vai ter influenza, né? Ela não vai ter a gripe comum, né? Então, ela não vai ter a possibilidade de que, se pegar a gripe comum, tem que ser submetida e confundida, pelo menos inicialmente, com o quadro de Covid. Então ela não vai precisar, ela já é um vírus a menos para deixá-la doente, né? É uma probabilidade a menos de ter que ela ficar afastada, porque vão achar que possa ser Covid, né? Então, na verdade, assim, a importância da vacinação para a rede pública é isso, você vai diminuir os casos de gripe. E aí agora você vai ter casos só de Covid chegando. Enquanto que, se as pessoas não vacinam, a gente vai confundir os casos. Uma criança que não é vacinada, a gente vai achar que ela pode estar com Covid, vai ter que ser submetida a uma coleta de exame para Covid, que é um procedimento para a criança muito desagradável, né? Vai ter que deixar isolada a família, a criança. Então é importante que essas pessoas vacinem, né? Procurem a vacinação justamente para isso, para que pelo menos na influenza elas estejam protegidas e que as mães levem essas crianças para vacinar. Acho que também assim, tem tanta informação, né, que vem vinculando e acaba confundindo. Valéria, a vacina da gripe, uma vez que você toma, em quanto tempo você vai estar imunizado? Como a maioria de todas as vacinas, né, você vai estar imunizada após 2 semanas após a vacinação, 14 dias, tá? Isso, a maioria de todas as vacinas são assim, porque é o tempo que o sistema imunológico nosso leva para a produção de anticorpos para criar a defesa contra as vacinas. Então, a maioria das vacinas, elas começam a ter efeito 14 dias depois, porque é o tempo que o nosso organismo desenvolve defesa. Eu assim, acho que o excesso de informação, sim, pode ser um dos fatores que está fazendo com que as pessoas não vão vacinar. E acho que tem um outro tipo aí de pessoa que não vai porque tem aquela coisa, não adianta nada, ano passado eu vacinei e eu peguei a gripe. Como é que isso acontece? Assim, explica para as pessoas, Valéria. Então, como eu falei, né, a gripe é como a gente chama qualquer quadro de febre, dor no corpo, nariz escorrendo, né? Mas eu acho que todo mundo já percebeu que esse quadro de febre, dor no corpo, nariz escorrendo, tem sido muito falado, e não é causado apenas pelo vírus da gripe.
né? Existem outros vírus que causam esse quadro, né, de febre, dor no corpo, nariz escorrendo, mal-estar, né? Tanto que o Covid, né, o vírus da Covid, que é o coronavírus, é um desses vírus que causam esse sintoma, né? Dá um quadro semelhante à gripe. Mas existem muitos outros vírus que dão quadros semelhantes, porém menos graves, né? Que tem risco de complicar com o quadro de gravidade, que a pessoa precisa internar e até ser intubada, né? O coronavírus faz isso, né? O vírus da Covid, mas o vírus da gripe também faz isso. Ele dá um quadro de insuficiência respiratória grave, semelhante ao vírus do coronavírus. Mas a maior parte das pessoas pega a doença leve. Existem outros vírus que a gente chama de vírus respiratórios que também causam isso. Então, às vezes a pessoa vacina contra a gripe, está protegida contra a gripe, contra o vírus influenza, só que ela vai lá e entra em contato, por exemplo, com um outro vírus que causa um quadro semelhante de gripe e ela acha que é o mesmo vírus e que a vacina não funcionou. Não é verdade, né? Então, assim, como a vacina é específica para o vírus da influenza, não vai pegar outros vírus que causam doença respiratória, assim como não vai pegar a Covid. Mas em relação à eficácia da vacina, é 100%, ou Valéria? A vacina da gripe, ela também tem uma eficácia maior em prevenir doenças graves, né? Mas ela tem uma bastante eficácia em não causar gripe também, né? Então, assim, ela previne mais infecção grave, mas ela também previne a doença leve. O que é importante da vacina da gripe é saber que ela vai agir só contra o vírus da influenza, que é um dos muitos vírus que circulam. É lógico que o vírus que está circulando mais atualmente é o coronavírus, o vírus da Covid, mas o vírus da influenza também circula e você também pode prevenir. O que você não vai ter como prevenir são outros tipos de vírus que também circulam e causam doença respiratória. Mas se você já pode fazer a prevenção contra pelo menos o vírus da influenza, isso já é uma grande vantagem, né? Porque criança, por exemplo, não vai vacinar contra o coronavírus, então é importante que ela esteja protegida contra o vírus da influenza. Bom, a gente está com a campanha em curso para crianças, puérperas e grávidas e pessoal da saúde nesse momento. Por quanto tempo mais vão continuar esses grupos sendo prioridade? Esses grupos continuam sendo vacinados enquanto durar toda a campanha de influenza. Eles continuam, a gente não para. A gente só vai acrescentando grupos. Então, a semana que vem a gente vai acrescentar o grupo de idosos, acima de 60 anos. Então, a partir da semana que vem, a gente vai ter o grupo de idosos acima de 60 anos que também deverão se vacinar. Só que eles têm que tomar bastante cuidado, porque eles têm que manter a distância de 14 dias da vacina contra a Covid, já que o grupo de 60 anos, ele está sendo vacinado nos últimos dias. Então, ele tem que manter uma distância de 14 dias da dose da influenza e da dose de vacina contra a Covid. Valéria, eu lembro que no ano passado, o secretário, na época, o Dr. Carmino, ele sempre utilizava o sucesso, vamos assim dizer, da vacinação da gripe, principalmente em idosos, mas também tinha muita questão das crianças, porque Campinas sempre teve um número grande de crianças internadas em UTIs por conta de problemas respiratórios. E juntando com a vacina, mais o fato do fechamento das escolas, isso contribuiu para que houvesse uma redução muito grande no número de crianças internadas por problemas respiratórios. Diante dessa baixa adesão, há uma preocupação da Secretaria de você ter uma alta de número de crianças internadas, e fora que nós estamos com problemas de leitos de UTI, porque hoje os leitos estão quase que exclusivos para a Covid-19, né? Como que vocês estão avaliando esse problema? Sim, essa é sempre uma preocupação nessa época do ano, né, que é o que a gente chama da sazonalidade dos quadros respiratórios infantis, porque a gente sabe que eles têm uma subida realmente
independente de Covid ou não, sempre nessa época do ano, né? O ano passado a gente teve uma procura muito menor por leito, né? A gente tem essa questão que você pontuou de que a gente está sempre com leito de UTI neonatal e infantil lotado, porque a gente é um polo município de referência, não são todos os municípios que têm essa retaguarda, né? E a gente acaba sendo tomado por uma referência regional, até mesmo os leitos que a gente tem em alguns hospitais, eles são considerados referência regional, não apenas para o município, né? Então a gente vem observando já mais de um mês, a gente está observando as curvas de casos entre crianças, se está tendo um aumento ou não, que é um aumento que a gente esperaria em outros anos, tá? A gente não notou, ainda que tenha tido um discreto aumento, não um aumento que impactasse em precisar e a necessidade de aumento de leitos até o momento. Mas a gente monitora diariamente, continuamente, semanalmente, para ver se vai haver algum impacto. A gente não observou o número de casos que a gente observava nem antes da pandemia. Então, a gente não tem observado, digamos assim, uma elevação de casos em crianças que a gente esperaria fora do período anterior à pandemia, entendeu? Então, assim, a gente está bem monitorando isso, até por conta que a gente sabe que é um comportamento que a gente vê nessa época do ano. A gente espera que essa baixa cobertura não influencie nisso, mas corre-se o risco, né? Porque quanto mais baixa cobertura a gente tiver, mais a gente está deixando exposto uma população que está sujeita também ao vírus da influenza, que a gente sabe que a influenza, diferente do coronavírus, a influenza em crianças é uma doença grave, né? É uma doença importante, uma doença grave em crianças, e é importante que elas sejam imunizadas. Isso é uma fala importante, né, dessa coisa do influenza ser grave em crianças, porque eu tenho diferente a impressão do coronavírus. Eu acho que os pais não têm essa informação, essa consciência. Às vezes você que é avó, não sei se você sabia disso. Não mesmo. Eu acho que não. Mas seus netinhos já foram vacinados? Foram, nossa senhora. Então tá bom, tá ótimo. Já todo mundo vacinado, os pais, todo mundo. Eu me vacinei, eu não tenho idade, paguei lá para ser vacinada. Eu tomo todo ano, porque para mim é muito eficaz. Eu costumava ter, antes de começar a tomar a vacina de gripe, Valéria, assim, uma gripe forte no início do verão, uma gripe forte no outono, e no inverno também, assim, mas aquelas coisas de derrubar. Nunca fui internada nem nada, mas aquele negócio de você ficar na cama estribuchando. E aí eu comecei a tomar, porque para mim é extremamente eficiente, o que a Rose não faz, né? Então, linguaruda. Mas olha, Valéria, eu vou explicar, mas deixa eu explicar para a Valéria, eu tenho medo de injeção. Da agulha. Então, olha... a gente não conta a experiência pessoal, né? Porque não serve como parâmetro para medicina, mas eu tomo todos os anos, porque eu sou médica, né? Eu nunca tive, nunca mais tive, depois que eu passei a vacinar, nunca tive quadro gripal. Né? Mas eu sou uma pessoa que eu tenho pavor de agulha. Quando eu fui para o Haiti fazer um trabalho, né? Lá no Haiti, em 2017, eu tive que tomar aquela vacina lá, Zezé, para qual que era? Eu não me lembro. Febre amarela? Febre amarela. Isso, nossa, febre amarela. Pensa numa pessoa que quase chorou na sala eu fui aqui no posto de saúde do Aurélia, né? Eu já entrei tremendo, porque eu tinha que tomar vacina, morrendo de medo, mas eu vou tomar esse ano, sim. Eu acho, Rose, mas depois dessa pandemia de Covid, de tudo que você viu das pessoas, o que pode complicar as doenças, tinha que ser um estímulo para você imaginar que uma injeçãozinha é muito não é nada do que as pessoas passam. Não, e olha só,
só, e eu vou dizer para complicação grave. E eu vou dizer para você, eu falei aqui, porque eu estava contando que eu tenho medo de agulha, mas se eu estivesse no público para tomar a injeção da Covid, eu já teria tomado, não tenho, assim, quando é imprescindível, eu tomo. E a pergunta que eu iria te fazer é justamente essa, você já colocou algumas questões que podem levar as pessoas a não se vacinarem. Mas a gente tem, que não é o meu caso, gente, não é o meu caso, um movimento, vamos assim dizer, de um grupo de pessoas que desestimulam a vacinação por conta de ideologia. Acho que não é o caso aqui de Campinas, né? Eu acho que esse tipo de efeito, você acha que já está impactando a vacinação em crianças e a volta até de outras doenças que nós já tínhamos eliminado e a gente percebeu que essas doenças voltaram a aparecer no mundo e também no Brasil? Rose, esse é um assunto muito interessante, né? Um assunto que se discutia pré-pandemia, né? Que era os movimentos anti-vacinas pré-pandemia, né? Então é um assunto que leva a discussões enormes e muito interessantes, né? Do tamanho que chegou esses movimentos a ponto de você permitir que o sarampo fosse reintroduzido, inclusive na Europa, né? Que foi algo que é o mais marcante de tudo. Então, assim, realmente o movimento anti-vacina, ele ganhou muita força nos últimos anos, pré-pandêmico, né? E, infelizmente, ele ainda existe. Eu não acredito que uma baixa cobertura deste tanto seja devido a isso, porque nos anos anteriores a gente observava uma cobertura menor, mas não tão baixa como a gente está vendo agora. Tá? Então, eu acho que o impacto maior agora dessa baixa cobertura que a gente está vendo agora é a confusão de informações, é o desgaste da população com este assunto que tem dominado a vida das pessoas, né, durante esse ano, quase um ano e meio, daqui a pouco, de pandemia que a gente tem vivido, né, e que as pessoas estão extremamente desgastadas e até um mecanismo individual das pessoas não quererem falar do assunto e não ouvirem e nem prestarem atenção que tem que vacinar, né? Causa-nos muito mais impacto, é lógico, profissionais de saúde. Pode ter uma questão aí da vacinação do Covid junto, mas eu acredito que esses números que eu falei para vocês não são por causa do movimento antivacina. Tem o movimento antivacina, mas a gente percebe que não é um impacto deste tamanho que tem essas coberturas, é um impacto menor. O que, em relação ainda sobre o movimento antivacina, eu só queria contar com você que, infelizmente, ainda tem muita gente que fala contra a vacina, né? Desde motivos pseudo-embasados tecnicamente, assim, com embasamento falso técnico, não é verdade algumas coisas que são ditas, né, em respeito à vacina, até com abstrações de cunho ideológico e negacionistas, né? Então, assim, existe dentro do município pessoas que pregam isso individualmente, né? Mas isso não leva a causar impacto, porque às vezes você percebe que até pessoas que falam essas falas acabam indo tomar vacina de Covid, né? E a vacina de Covid todo mundo quer tomar. É verdade, verdade. Até eu tenho medo de agulha. E eu acho que a vacina de Covid talvez seja uma vacina que espero que ela impacte positivamente na aceitação de vacinas, inclusive nos que tinham movimentos anti-vacina antes, né? Verdade. Porque todos querem vacinar, porque a gente sabe que, na verdade, é a solução mais cientificamente correta que foi comprovada que tem impacto na pandemia. Valéria, a adesão histórica das gestantes, puérperas, crianças, qual que é? Só para a gente ter uma referência do quão abaixo está. A gente teve, assim, ano que a gente teve 85% de gestante. Gestante é um grupo baixo. Tá? A gestante é um grupo baixo porque tem uma questão da própria mãe criar em relação ao feto o risco que ela pode estar expondo ao feto, né, de vacinar durante a gravidez.
Então a gente tem que lembrar que a vacina contra a influenza é uma vacina super segura, não é feita com vírus inteiro, não é feita com vírus nem morto, nem vivo inteiro, nem inativado inteiro, ela é feita com fragmento do vírus, ou seja, ela não tem a possibilidade de causar doença, né? Porque ela nem coloca um vírus inteiro, diferente da vacina de Covid que todo mundo está querendo tomar, né? Porque uma coloca o vírus, um adenovírus inteiro, a outra coloca o vírus do coronavírus morto inteiro. Então, assim, é uma vacina extremamente segura que não oferece risco para o feto, né? Mas como existe toda uma criação do risco da gestante em usar coisas, produtos, alimentos durante a gestação e que às vezes são reforçados por alguns profissionais de saúde, você acaba tendo uma adesão baixa. E a gente tem que lembrar que influenza em gestante é uma doença extremamente grave, tá? Ela se comporta como um quadro grave de Covid, né? Tanto que a gestante, a prerrogativa máxima é que a gente vacine ela, porque ela ela evolui para quadro grave, né? Então ela tem que ser vacinada, né? Então, assim, só que a gente sempre vem observando nessa série histórica nossas coberturas vacinais que as gestantes sempre são a que tem a menor cobertura. Então, assim, não nos causa surpresa a gente estar com uma cobertura baixa assim de gestante, porque a gente sempre vê que é baixa. O que nos causa surpresa é que todas as categorias agora estão com cobertura baixa, né? Isso nos causa uma surpresa muito grande, porque crianças a gente só tem vacinado 39%, sendo que os pais sempre levam as crianças, que a gente tem um programa de imunização que tem uma cultura no Brasil de levar as crianças para vacinar, já é realmente uma surpresa muito grande ter uma cobertura tão baixa para criança. Bom, Valéria, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Bastidores do Poder. Espero que a gente pode ter aí elucidado para as pessoas um pouco mais sobre essa vacina. E muito obrigada, um bom dia, um bom final de semana para você. Obrigada. Tá bom, eu agradeço, Rose, eu agradeço, Zezé, espero que a gente possa ter ajudado e contribuir para aumentar as coberturas vacinais no município. Obrigada, muito obrigada. Bom dia, tchau, tchau.